E o Câmara Entrevista desta semana traz a participação do vereador Everley Martins, do PSB. Tudo bem, vereador? Tudo bom, Fran? Mais uma vez é um prazer estar no Câmara Entrevista conversando com a nossa comunidade. A gente então inicia essa entrevista conversando sobre a penúltima sessão, na qual houve muita polêmica em relação à prestação de contas do ex-prefeito Wilson Roberto. Qual é a sua posição, vereador? Bom, Fran, a gente gostaria de deixar bem claro para a população de Cruz Alta, a população que nos assiste, que nós votamos a favor do parecer do Tribunal de Contas do Estado. Para ser bem didático para quem está nos acompanhando, o Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, em primeira instância, reprovou as contas do prefeito Wilson com algumas ressalvas. O prefeito Wilson montou a sua defesa e o Tribunal de Contas acatou as defesas, aprovou com ressalvas e determinou que o prefeito Wilson pagasse multas pelos erros administrativos. Quais são esses problemas que tiveram as duas prestações de contas? Um deles é o pagamento de água e luz que a prefeitura realizava para as etnias, para as casas étnicas do Parque Integrado de Exposições, que era uma coisa que vinha sendo feita desde que criaram as casas étnicas lá no parque e nunca tinha dado problema, e foi levantado esse problema justamente na gestão de 2008 do prefeito Wilson. Então surgiu essa irregularidade pelo TCE, que foi, então, aprovadas as contas com ressalvas, e o prefeito Wilson terá que pagar uma multa por ter pago as contas de água e luz das etnias. Portanto, quando alguns vereadores dizem que houve roubo, que houve desaparecimento de recursos, é uma mentira. O segundo fato é as contas de 2009 se referem ao calçamento, aquele calçamento lá do Jardim Primavera, em que foi feito os paralelepípedos de concreto, em que a prefeitura não ficou claro no edital se era a empresa ou a prefeitura que faria a primeira parte da obra, né? Ali a regularização da rua, essas coisas. Então, o tribunal também deixou uma multa para o prefeito Wilson por esse erro, que é um erro administrativo, que não é o prefeito Wilson quem organiza as licitações, né? São os servidores públicos do município, mas que qualquer prefeito está sujeito a acontecer erros administrativos, né? Não tem como você administrar uma cidade 8 anos e nesses 8 anos não ter nenhum problema técnico relacionado à questão administrativa, né? O Tribunal de Contas ele é muito exigente nesse sentido e aprovou as contas do prefeito Wilson. E o que os vereadores faltam com a verdade e mentem é que houve rombo de não sei quantos milhões, que as contas foram rejeitadas, que as contas só foram aprovadas depois por um parecer político de um conselheiro que foi filiado ao Partido dos Trabalhadores. Na verdade, esse conselheiro que foi filiado ao Partido dos Trabalhadores foi o único que manteve a multa, manteve a glosa, né, que é o termo técnico que se diz contra o prefeito Wilson Roberto. Então, a Câmara de Vereadores, na verdade, ela busca argumentos que não são verdadeiros para justificar um julgamento político, como diz o próprio vereador Zizico, e diz o meu voto foi político. Sim, foi um voto político contra o prefeito Wilson Roberto, que surge aí como adversário do atual prefeito Juliano, e que a população está nas ruas se manifestando pela volta do prefeito Wilson. Essa foi uma tentativa, um golpe, uma manipulação para tornar o prefeito Wilson Roberto inelegível e não poder disputar o pleito de 2016. Mas a gente acredita que na justiça comum ele vai conseguir reverter essa situação, vai conseguir reverter esse caso e vai estar podendo apresentar para a população aí a comparação do seu governo com o governo atual. E a gente, então, votou a favor das contas, porque o PSB fez parte daquele governo Wilson Roberto nos anos de 2008 e 2009. Então, nada mais, né, justo do que a gente votar a favor e aprovar as contas do governo em que estávamos, né? E, então, a gente está muito tranquilo, votamos com a verdade e votamos com a justiça, né? O Tribunal de Contas aprovou
com ressalvas às contas do prefeito Wilson. E tem casos aqui de vereadores que votaram contra, que tiveram suas próprias contas, quando foram presidente da Câmara, rejeitadas pelo Tribunal de Contas, e que a Câmara aprovou as suas contas, né? Então, eles acabam, como diz a candidata a presidente Luciana Genro, é o sujo falando do mal lavado. Mas eu acho que esse fato ele se encerra por aqui. A gente tem que agora pensar em Cruz Alta. A gente tem aí 9 meses pela frente de trabalho ainda nesse ano, as eleições é só no ano que vem, e a gente tem que debater os problemas da cidade, e tem bastante problemas para ser debatido. Então, o vereador, falando em trabalho, o senhor encaminhou na última sessão 2 frentes parlamentares. Uma pelo fim da violência contra as mulheres e a outra em apoio à Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, a UERGS. A gente encaminhou, então, a frente parlamentar dos homens pelo fim da violência contra a mulher. Então, a gente quer estar mobilizando a sociedade, mobilizando os homens numa campanha contra a violência pelo fim da violência contra a mulher. A gente tem acompanhado aí nos nossos veículos de comunicação em Cruz Alta que cada vez mais aumenta o índice de mulheres vítimas da violência doméstica e vítima da violência, né? Então, hoje mesmo, uma das manchetes da capa do jornal local é a violência contra a mulher. Então, a gente quer estar se somando aí nessas redes de apoio à luta contra a violência na mulher, e estar participando, realizando campanhas através dessa frente parlamentar, né? Uma frente parlamentar que tem na Assembleia Legislativa a coordenação do deputado Edgar Preto, e a gente vai estar aqui em Cruz Alta, então, também participando das realizações e das atividades dessa frente parlamentar dos homens pelo fim da violência contra a mulher. E o assunto da UERGS, ele é mais importante, né, Fra? A gente, desde o começo do mandato aqui, desde que a gente entrou aqui, a UERGS é uma bandeira de luta do nosso mandato, e a gente tem acompanhado agora, com o início do novo governo, uma certa preocupação com relação ao futuro da UERGS, e nós temos aqui uma reivindicação importante na unidade, que é a construção do polo da unidade de Cruz Alta, né? Que a UERGS de Cruz Alta tem um terreno lá perto da piscina do Inter, e que busca a construção, então, da sua sede própria. Ela aluga hoje um prédio no IP, que não comporta mais todos os cursos que tem em Cruz Alta. A UERGS agora está abrindo uma pós-graduação. A UERGS está reivindicando uma extensão de um curso de medicina para Cruz Alta, que vai ser implantado na Universidade Estadual do Rio Grande do Sul. Então, a gente precisa se mobilizar, e eu vejo que o poder público parece que não está interessado em participar dessa mobilização, né? Eu acho que a Prefeitura Municipal deveria estar junto com a universidade, com a unidade aqui, buscando soluções para a construção desse centro tecnológico, que vai trazer pesquisa, vai trazer produção científica, vai trazer desenvolvimento para Cruz Alta e para a região, né? São cursos importantes que a UERGS já tem funcionando aqui em Cruz Alta, e o curso de medicina, então, vai ser muito mais importante ainda, com todos os problemas que nós enfrentamos na área da saúde, né? Então, a gente está nessa mobilização. Agora, na segunda-feira, a gente vai estar em missão oficial, não vamos estar na sessão, vamos a Porto Alegre participar da audiência pública sobre a situação atual da UERGS no Estado, e a instalação da Frente Parlamentar Estadual, que é proposta pelo deputado estadual Juliano Roso, do PCdoB. Então, a gente vai estar participando da instalação da Frente Estadual em defesa da UERGS, e aqui a gente vai estar se mobilizando. Em breve vamos realizar uma audiência pública para tratar dessas questões e mobilizar a sociedade pela construção do polo, da sede da UERGS em Cruz Alta. Essa bandeira a gente vai levar até o final do nosso trabalho aqui na Câmara de Vereadores. Eu gostaria ainda, Fran, de colocar mais uma questão que agora, quando eu estava vindo aqui para a Câmara de Vereadores, eu fui abordado pelos servidores públicos do município de Cruz Alta com relação ao IP. Segundo esses servidores, que eram professores municipais, o contrato do IP venceu ontem, e os servidores do nosso município estão sem o atendimento do IP, sem o atendimento do IP Saúde. A gente entende a preocupação dos servidores e queremos nos somar a essa luta para que os nossos funcionários não fiquem sem IP, e a prefeitura, então, ela precisa regularizar essa situação, né? O prefeito precisa achar uma alternativa, buscar soluções para
para que os nossos servidores não fiquem sem IP, né? Durante a campanha eleitoral, os servidores foram o grande braço, uma das grandes ferramentas que o prefeito usou para vencer as eleições, e hoje a gente vê que os servidores não estão sendo valorizados, além da grande perseguição política que sofrem dentro da prefeitura municipal, não podendo se mobilizar e não podendo reivindicar. Então, em nome dos servidores públicos do município de Cruz Alta, que eu gostaria de deixar essa mensagem final de que a gente aqui na Câmara está aí disposto a abraçar todas as lutas dos servidores, podem nos procurar, e essa questão do IP a gente entende que é fundamental. O funcionário ganha tão pouco para poder custear os seus tratamentos de saúde, né? Então a gente precisa achar uma solução. Fica um recado para a administração municipal que busque retomar essa negociação com o IP e que não deixe os nossos servidores sem esse atendimento. Então, muito obrigado pela sua participação, vereador. A gente que agradece a oportunidade e sempre à disposição da comunidade. A gente conversou com o vereador Everley Martins, do PSB. Continue nos acompanhando que a gente já volta.